Olá, saudações, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Para você que não me conhece, eu sou Matheus Ferreira Bezerra, professor de Direito, advogado, doutor em Direito pela Universidade Federal da Bahia e hoje eu venho falar sobre, sobre responsabilidade por fato ou ato alheio. Eu geralmente costumo chamar de fato ou ato alheio, que envolve aí o conteúdo do fato, ato de terceiro e fato da coisa, que são dois assuntos do tema responsabilidade civil, em que alguém passa a ser responsável por um ato ou fato que não praticou. Então, quando houver a lesão de alguém e se identificar que algumas das pessoas que estiverem ligadas, né, ou coisa também, a gente vai falar isso no segundo momento, estiverem uma relação com um sujeito passível de ser responsabilizado, ele será responsabilizado em detrimento dos outros, né? Ou por serem incapazes, ou por serem inanimados, ou até por serem desconhecidos. Então, no primeiro momento, nós temos a responsabilidade por fato ou ato de terceiro. Neste caso, onde é trazido pelo artigo 932 do Código Civil, nós temos que alguém comete um ato e outra pessoa, por ser o responsável, direto ou indireto, né? Aí nós temos uma responsabilidade indireta dessa pessoa sobre a ação. Então, por conta disso, ela vai ser responsabilizada, ela vai ser imputada nesse dever de indenizar, de reparar o dano que foi promovido. Isso porque vai acontecer, e temos aí os incisos do artigo 932, que falam, por exemplo, do pai, sobre a responsabilidade dos filhos. Então, quando o pai tem a responsabilidade sobre os filhos, e aí nós teremos sobre os filhos menores, qualquer ato desse filho vai sujeitar o dever do pai de reparar. Mas pensemos o seguinte, existem algumas situações que não. Bom, primeiramente podemos falar, se os pais eles estão separados, o pai e a mãe, existe uma guarda compartilhada, mas em um determinado momento o filho está na responsabilidade de um, em determinado momento está na do outro. Então aquele que estiver na guarda, né, no momento do ato, ele vai ser responsável. O outro pode ficar isento, né, pode ficar sem a responsabilização naquele dado momento. Ele pode se eximir de ser o responsável. Outra situação, essa regra ela vale para filhos menores. Então, se você tem um filho maior de 18 anos, você não vai responder por ele. Ele já tem a possibilidade de responder pelos próprios atos. Se no caso existe uma emancipação, desde que não seja voluntária, por exemplo, houve um casamento, então o filho passou no concurso público, haverá aí a determinação da maioridade e, nesse sentido, os pais não serão os responsáveis. A mesma regra vai se aplicar de uma forma semelhante aos tutores e curadores para os pupilos e os curatelados. Os empregados também serão indiretamente responsabilizados e terão aí a responsabilidade aos empregadores. Então, os empregadores eles são os responsabilizados por atos dos seus empregados. Então existe o que na culpa presumida nós falamos da responsabilidade em vigilando, a responsabilidade em elegendo, ou seja, na escolha que você faz, na vigilância que você faz em relação aos empregados. Então o empregador ele é responsável por esses atos. Hotéis e albergues, por exemplo, eles são responsáveis pelos atos que acontecem ali, naquele estabelecimento. Da mesma forma, os estabelecimentos de ensino, sejam eles internatos, sejam eles também os que não têm esse regime de internato. Se for o que não tem o regime de internato, nós teremos aí a responsabilidade no período em que o educando ele esteja participando dessa escola. No caso dos hotéis e albergues, eles têm uma responsabilidade que está, né, o código ele fala sobre a questão da remuneração, desde que haja uma contrapartida financeira, mas alguns doutrinadores
entendem que independe, a responsabilidade do hotel, do albergue, ele independe dessa contrapartida financeira, porque o dano ele não vem a ser tolerado independente de o hóspede, o morador, ele está pagando ou não. Então, haveria, assim, no momento que estiver sob a responsabilidade deles naquele espaço, eles terem, os hotéis, os albergues, as escolas, eles teriam que agir com o maior zelo possível, justamente porque podem ser responsabilizados pelos atos. Por isso, muitas vezes, que no caso das escolas, as escolas acabam respondendo também pelo bullying. O bullying que é praticado, as escolas podem sofrer indiretamente, justamente pelo dever de cuidar de todos os alunos. Existe também aqueles que são participantes de crime, eles também vão responder. Então, se furtam um veículo e causam um acidente, eles terão a responsabilidade. Aquela pessoa que tinha o patrimônio e após passou a ser de um delinquente, esse delinquente ele vai responder. Claro que vai se demonstrar a questão do zelo que se teve, mas o participante ele vai responder por suas ações, né? Aqueles que participaram do crime, eles vão responder de uma forma também pela atuação naquele caso. Outra situação que é trazida pelo Código é a responsabilidade pelo fato da coisa. Neste caso, nós já não estamos falando de responsabilidade por ações de seres humanos, estamos falando de animais, de objetos. Tá? Então, nesse caso, temos aqui uma ação de animal, vai haver responsabilidade objetiva, você tem o dever e a responsabilidade de cuidar dos animais e dos danos que eles venham a causar. O prédio, edifícios e construções também. Se você tem um edifício, tem alguma edificação em uma propriedade sua, você é responsável por qualquer dano que aquela edificação ela venha a causar, salvo muitas vezes a própria ação de terceiro. O animal também nós temos uma ação de terceiro. Muitas vezes alguém provocou ou alguém cruzou a fronteira, né? Você coloca a placa lá, cuidado, animal feroz, ou então no zoológico você bota lá a placa, olha, não se aproxime desse local e delimita o espaço que pode ter a visita e a pessoa cruza essa fronteira, muitas vezes aí você deixa de ser responsabilizado justamente porque você você se cercou de alguns cuidados, pode não ter que se cercar de todos os cuidados, mas esse dever de vigilância ele vai ser averiguado. Se for comprovada a culpa exclusiva de terceiro ou da vítima, pode-se eximir da responsabilidade, ainda que essa responsabilidade seja objetiva. Da mesma forma como acontece no fato ou ato de terceiro, que a responsabilidade também é objetiva naquelas situações que foram apresentadas anteriormente. Nas construções, digamos, você começa a construir uma casa e alguém vem e pega uma marreta e bate no muro, o muro cai por cima dela. Bom, você tem responsabilidade por aquilo ali? Não, a ação só aconteceu justamente, o dano só aconteceu porque a pessoa provocou. Então, é algo a ser analisado. Quando um objeto cai, um líquido cai de um prédio e danifica algo, também existe aí uma responsabilidade. E o ideal é que seja identificado o autor daquela ação. Mas se, digamos, vamos supor que você deixou cair um jarro de planta da janela, caiu num carro que estava estacionado lá embaixo do seu prédio. Houve o dano. Alguém vai ter que arcar com aquele dano. Se você não sabe, por exemplo, quem foi, não for possível averiguar, né? Claro, é um condomínio, você vai buscar uma reparação desse condomínio. Agora, nem todos os moradores serão responsabilizados. Imagine que alguns comprovam que não estavam presentes no local, no horário do fato. Alguns moram de um lado, outros moram do outro. Os que moram do outro lado do prédio não teriam como causar o acidente. Isso também precisa ser averiguado. E vai se reduzindo assim para se individualizar. Ainda que não seja possível a individualização, a caracterização de quem for o culpado, você pode identificar os moradores daquela linha que serão capazes por responder por aquele dano, tá bom? Então o que eu tinha para falar
basicamente sobre danos causados, né, por outros, tanto por pessoas quanto por coisas ou bens alheios. Seria isso. Se caso essa minha explicação tenha te ajudado a entender o assunto, peço que curta. Caso não, peço que deixe aqui a sua dúvida ainda nos comentários, tá bom? Muito obrigado.